Boa noite. Estamos aqui diante do Grupo Folha do Estado, no podcast Vozes da Fé. Estamos hoje com a presença do nosso irmão Elcio Martinho, que está vindo aqui hoje trazer um tema muito importante: Jesus, o caminho que leva os jovens a conhecer a verdade e ser livre. Nós viemos trazer o Elson para ele trazer um conhecimento para minha, para a tua vida, que vai estar hoje conosco diante deste podcast. E o Elson, já que você recebeu o nosso convite para estar aqui junto do grupo Folha do Estado, para trazer uma mensagem ou para falar, um testemunho que venha aí agregar diante das vidas. Então, quero que você, se apresente e fale para nós aí, algo que venha a ser maravilhoso para nossas vidas. Boa noite a todos, né, que estão aí conectados, que estão nos ouvindo, que a paz de Deus esteja com vocês. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Depois quero agradecer ao Adriano também, toda a equipe do Grupo Folha do Estado de Santa Catarina. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, né, especialmente como um porta-voz, da palavra de Deus, está trazendo algo de Deus para os nossos corações diante de um tema tão forte, tão poderoso, aonde nós sabemos que o inimigo, né, o adversário das nossas almas, ele ataca de uma forma muito forte a juventude, os jovens são alvo muito forte, porque eu vejo que os jovens são o futuro da nossa sociedade, né? E o nosso adversário, ele sabe que se nós temos jovens fracos, nós teremos famílias fracas e, consequentemente, teremos uma sociedade fraca também, né? Mas diante desses grandes desafios, né, o Senhor ele nos deixou a sua palavra como a maior forma de instrução, né, como um manual para todo aquele que quer ter uma vida de sucesso, né? Os desafios eles existem para todos, mas a palavra de Deus que é vida, ela nos traz justamente isso, né? O caminho que nós devemos seguir. Por isso que o salmista Davi, ainda quando ele era jovem, ele vai escrever e ele vai dizer, né, lá em Salmos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Porque a lâmpada nada mais tem a função do que de iluminar, de mostrar o caminho. Então, nós podemos entender que a palavra de Deus, ela nada mais é que um direcionamento na vida de um jovem, na vida de qualquer pessoa, né? Mas principalmente dos jovens que nesse mundo com tantas incertezas, a palavra de Deus é o melhor caminho a ser escolhido e a ser seguido. O meu irmão, o Elson, que está aqui agora, e eu andei sabendo que, você tem, uns estudos, queria que você se apresentasse, para que você falasse um pouco de você, para que o pessoal que está nos assistindo, que estão comentando e que estão aí junto com nós diante deste podcast, da Vozes da Fé, venha te conhecer um pouco, porque nós vemos que você está sempre diante de um público, diante dos irmãos da fé, e muitas pessoas elas têm vindo até a gente trazendo os relatos e testemunho de coisas lindas que Deus tem feito através da tua vida. Então, eu quero que você fale um pouco de você, que você se apresente, para que você fale um pouco do conhecimento e do que você exerce diante da igreja, que nós, sabe, eu sei que sabemos que você é diácono da obra de Deus, é uma benção na casa do Senhor. Então, eu sempre falo, né, a minha vida é um testemunho de fé e de grandes milagres, né? Até desde o momento do meu nascimento, a minha mãe teve muitas complicações para que eu pudesse nascer, né? Foi um processo muito difícil e a minha mãe me conta, meu pai nem servia a Deus ainda na época, mas a minha mãe ela teve muitas complicações durante a gestação e um dia o meu pai, sem saber,
né, sem conhecer quem era Deus, quem verdadeiramente era Cristo, ele fez uma oração ali no ventre da minha mãe e o Senhor, ele operou esse grande milagre e hoje eu posso realmente dizer que eu sou um milagre de Deus, né? Aceitei a Jesus na Igreja Evangélica Quadrangular quando eu tinha 5 anos de idade. A princípio, íamos só eu e a minha mãe, né? Porque na época o meu pai, que já faleceu, né? Que já está com o Senhor, ele ainda não conhecia Cristo. Então nós conhecemos a Cristo e começamos a ir na igreja. Mas nós enfrentamos um processo muito difícil, porque da parte do meu pai não existia uma aceitação, né? Para nós estarmos ali vivendo aquele momento que nós estávamos vivendo com Deus. E todos nós sabemos que quando nós temos esse primeiro encontro com Cristo, né, há uma chama muito forte que arde dentro do nosso coração, então a gente sente muito forte esse desejo de estar na presença de Deus, né? Mas quando nós começamos a ir para a igreja, foi um momento que as coisas começaram a ficar muito difíceis, porque a gente chegava em casa, eu lembro que a gente morava numa subida assim de um morro que tinha que subir uns 42 degraus para chegar naquela casa, né? Isso eu conto muito nas minhas ministrações. E inúmeras vezes a gente chegava dentro de casa e encontrava o meu pai geralmente nos fundos da casa, né, usando crack, usando cocaína e tantos outros tipos de droga, né? Na frente da nossa casa também morava uma mulher que não servia a Deus, né? Ela tinha existiam outras crenças, né? E tudo isso vinha muito contra nós, mas nós já entendendo que aquilo era necessário passar. E eu lembro de uma experiência que a gente teve uma certa vez, que nós fomos para a igreja, vivemos um momento muito forte com Deus naquele culto, e Deus falou com a minha mãe que a nossa história seria transformada, e Deus disse que por intermédio da minha vida, minha família seria muito abençoada, e Deus mudaria a nossa história. E eu quero dizer algo, né, para as pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que quando Deus ele fala conosco, não significa que as coisas vão se tornar um caminho de facilidade, né? Porque a Bíblia deixa bem clara que o próprio Jesus disse, né? Aquele que quiser vir após mim, venha, né? Porém, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que largar tudo, vai ter que carregar a sua cruz. E eu lembro que naquele dia a gente chegou em casa, o meu pai estava reunido com mais 25 drogados dentro de casa. E a minha mãe entrou num desespero muito grande, porque o meu irmão era muito pequeno, a minha irmã era recém-nascida, tinha 3 meses só. E na época, aqueles drogados, eles olhavam pra gente de uma forma muito estranha, eles estavam todos embriagados. E eu lembro que a gente teve uma primeira experiência com Deus, eu com a minha mãe, que a minha tia já era evangélica, ela deu uma harpa pra minha mãe, e a minha mãe dizia assim, não, mas não adianta eu ter essa harpa cristã, né, que muitos conheciam como inário antigamente. Eu não sei cantar. Aí a minha tia disse assim: não, você não precisa saber cantar. Se você tiver fé no seu coração e você começar simplesmente a ler esses louvores que foram inspirados por Deus, você vai ver que Deus, você vai sentir a presença de Deus dentro da sua casa. E eu lembro que naquela madrugada a gente estava com muito medo daquelas pessoas fazerem mal pra gente. E eu lembro que a minha mãe disse assim: pega a harpa e abre a harpa e canta qualquer coisa. E eu disse assim, mãe, eu não sei cantar esse louvor. Mas eu lembro que nós ali com aquele medo, aquela insegurança, aquela incerteza, nós abrimos a nossa harpa cristã no hino de número 491. E eu Nossa, lembro que nós começamos a recitar aquele refrão dentro do sim. quarto. E a minha mãe começou a chorar muito, e aquele refrão dizia, né? Há poder, sim, força Força e e vigor. vigor. Há poder no sangue Sangue de de Jesus. Jesus. E eu acho que a gente repetiu aquele verso mais ou menos umas 20 vezes. E quando a minha mãe começou a escutar, todos aqueles drogados começaram a ir embora. E naquele dia em diante, eles passaram a frequentar a casa da minha mãe, não com tanta frequência. Até que chegou um momento que Deus tirou a gente daquele lugar, levou para o outro lado da rua e a nossa casa começou a passar por um processo de libertação, né? E tudo isso começou através da nossa vida, né? Talvez alguém que esteja nos escutando esteja passando por um processo difícil com alguns de seus familiares, né? Mas eu quero dizer assim que Deus ele tem esse poder através da sua palavra de trazer uma ação transformadora sobre a vida daqueles que buscam e que nele esperam.
Eu que pensa, né? Nós vemos um testemunho de grande superação, né? E qual foi, assim, a maior superação que você está vivendo no caminho? Porque nós vemos que você passou por vários desafios, né? Até chegar aonde Deus está te levando. Que nem nós, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, eu tenho visto que o povo, eles veem através do teu testemunho de vida, Deus na tua vida. Então eu queria que você explicasse assim, como que você tens se superado diante de tantos desafios que vêm ao teu encontro no dia a dia. Eu acho que tudo que eu estou vivendo hoje, né, são promessas que Deus tinha para minha vida desde quando eu tinha lá os 5 anos de idade, né? E o cenário onde Deus liberou todas essas promessas eram cenários improváveis, né? Eram cenários aonde não existia uma possibilidade de alguma coisa acontecer. Mas eu me lembro que um dia Deus ele falou comigo de uma forma muito poderosa, né? Eu sempre digo assim, tudo que Deus fez na minha vida foi baseado através de experiências. E um dia eu estava muito preocupado porque eu não sabia ainda o que seria do meu futuro, né? Que profissão que eu teria. Eu via a minha mãe sempre trabalhando muito, dando duro, limpando outras casas. O meu pai ainda quando era vivo trabalhava como chapeiro, que eles diziam na época, né? Descarregava muitos caminhões. Só que eu dizia para Deus que eu não queria aquilo. E um dia eu fui para a igreja, né? Uma época de muito frio. E só estava eu indo para a igreja lá em casa, minha mãe estava em casa cuidando dos meus irmãos. E eu lembro que eu tinha um tênis para ir para a igreja naquela época, que aquele tênis estava furado. E eu amarrava um monte de sacolinha e eu colocava 2 meias, porque eu não queria que ninguém visse o que eu estava passando. E assim foi por um tempo. E um dia eu disse assim para Deus: Deus, eu não quero viver um estado de miséria sobre a minha vida. Eu quero viver algo diferente, né? Embora eu escutasse palavras negativas no meio familiar, né, por parte da família do meu pai, embora até mesmo dentro da igreja onde eu estava, eu ouvia muitas pessoas olhando para mim de forma diferente, olhando para mim de uma forma muitas vezes até mesmo julgando, mas eu não aceitava isso para minha vida e eu disse assim para Deus: eu quero viver algo extraordinário na minha história. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um bom estudo, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma família. Só que eu fui conversando com Deus no meu interior, mas eu fui brigando com Deus nos meus pensamentos. E eu fui para a igreja, eu participei do culto, e eu lembro que no final do culto tem uma irmã, que a irmã chamava Irmã Luzia. Hoje ela está na cidade do Paraná. E eu estava saindo do culto brabo porque Deus não tinha levantado ninguém para falar comigo. E eu fui o caminho inteiro reclamando da sacola que estava no meu sapato. E aí, Meu eu Deus. nunca me esqueço que eu estava naquele culto, eu sempre cantando muito na igreja antes de ministrar, louvava muito, corria a cidade de Joinville inteira louvando desde os 8 anos. Eu lembro que aquela irmã me chamou e disse assim: Olha, Deus mandou dizer algo para ti. Sabe, mas eu já estava com meu coração tão incrédulo, porque quando a gente vai vivendo um cenário de repetições, de momentos difíceis na nossa vida, é normal a incredulidade querer tomar conta do nosso coração. E eu lembro que eu falei, ela veio para mim e disse assim: Olha, Deus viu você reclamando Meu da Deus. sacola que está nos teus pés. E ali eu já comecei a chorar, porque ninguém sabia da sacola. Eu colocava 2 meias para ninguém ver a sacola no meu pé. Mas Deus manda te dizer que a tua oração foi ouvida. E Amém. Deus está preparando para ti um futuro extraordinário. Tu se assentarás em uma cadeira de honra que Deus tem para a tua vida. E não te preocupa, porque no meio dos teus o Senhor te fará grande. Eu fui para casa impactado com aquilo. E depois de 2 dias, eu lembro que eu estava no último ano do ensino fundamental. Passou-se 3 dias, a diretora da escola me chamou e ela disse assim: Olha, eu tenho uma oportunidade para ti que vai mudar a tua vida. E ela disse assim: Ó, a Escola Técnica Tupi, que era uma escola muito forte que tinha em Joinville, ela está dando 30 bolsas. E são 10 mil pessoas concorrendo. E você está recebendo essa oportunidade de fazer essa prova. Mas você precisa se esforçar, porque você precisa passar
porque a tua história precisa ser mudada, né? E ali me chamava tanta atenção na época quando ela trouxe essas palavras para mim, porque eu dizia, Deus, as pessoas aonde eu estou, às vezes, congregando, não acreditam em mim. Os familiares da parte do meu pai não acreditam em mim, mas o Senhor está usando a boca de alguém de fora para acreditar. E eu lembro que eu fui lá e eu fiz aquela prova. Só que eu fiz sem fé nenhuma. Mas coisa tão linda que quando Deus tem um projeto na nossa vida, eu posso não crer, mas Deus ele vai lá e mostra que ele é fiel para fazer. E eu fiz aquela prova, voltei para casa sem nenhuma expectativa. Passou-se 15 dias, no dia que eu ia fazer a minha formatura ali do ensino fundamental, bateu um carro lá na porta de casa buzinando. E na época eu lembro que a minha mãe disse assim: Olha, nem atende porque deve ser visita e a gente não vai atender ninguém agora. Só que eu peguei, fui lá e abri a porta. E eu falei assim: Mãe, tá cheio, tem duas pessoas aqui com jaleco. E ela falou: Meu Deus do céu, mas quem será? E eu falei assim: Pode entrar. Nisso eles entraram, eles falaram assim pra minha mãe: Você é a mãe do Elcio? Ela falou: Sim, esse aqui é o meu filho, é o Elcio. Então nós viemos aqui para dizer que dentre os 10.000 que fizeram a prova, Eu que tremendo. seu filho foi selecionado, né? Ele passou nessa prova e dia 2 de fevereiro do próximo ano, que era o ano de 2009, ele pode ir lá na escola e fazer a matrícula dele, porque ele vai ganhar o ensino médio inteiro e mais um curso técnico, e a gente também vai dar o uniforme. A princípio era isso que eu iria ganhar. Só que um dia Deus disse para minha mãe que através da minha vida ele traria grandes bênçãos para nossa casa. E nesses 3 anos que eu fiquei lá, era tão interessante que eu não precisava pedir nada para ninguém. Deus usava as pessoas daquele colégio que sustentavam a nossa casa, com mantimentos, com tantas coisas. Mas eu me lembro que até mesmo mobílias dentro da casa da minha mãe eles deram geladeira, Meu armário. Todo Deus. final do ano eles Tremendo. traziam uma compra, entendeu? E ali eu comecei a entender que verdadeiramente, através da minha vida, Deus estava fazendo uma grande obra dentro da minha casa. Meu, que tremendo, Elson. Como nós vemos o agir de Deus, como Deus cuida dos seus pequeninos, né? Com detalhes, né? Detalhes maravilhosos, porque a gente vemos que quando Jesus ele bate na porta da nossa casa, é para nos surpreender, né? Foi uma surpresa, Exatamente. né? Tremenda para tua vida. Eu fico imaginando, eu estava aqui escutando você falando, daí eu já fui para aquela passagem que Pedro está preso, e ele bate na porta. Quando ele bate na porta, todos ficam surpresa, né? Surpreso, né, de Pedro estar ali, né? Então, quando você apareceu ali, eu fico imaginando eu no cenário, né? Você se surpreendendo e vendo o próprio Deus, né, batendo ali na tua porta ali e fazendo um cumprimento de uma promessa linda na tua vida, né? Mas, né, eu sei que depois você se formou lá na Escola Técnica Tupi, aí depois você foi fazer. Aí depois eu lembro que no último ano É, eu sempre tive um desejo de trabalhar assim na área da educação. Mas quando eu fui fazer o meu curso, eu pensei assim, acho que vou fazer alguma coisa voltada para administração, porque é fácil para conseguir emprego. Mas lá na Escola Técnica Tupi, eu fiquei encantado pela área da química, porque era bem naquele ano que teve aquela gripe do frango, do porco, aquela coisa arada toda, e a gente começou a aprender a fazer álcool em gel. E eu comecei a fazer muito álcool em gel. E eu comecei a pegar gosto por aquilo. Eu disse, não, eu quero fazer faculdade de química, mas eu quero fazer faculdade para ser professor, né? Porque já na igreja eu já dava escola dominical para as crianças, já lecionava escola dominical para os adolescentes, então a educação sempre foi uma paixão na minha vida. E quando eu saí de lá, né, eu tinha uma preocupação muito grande. Deus, tu fez tudo isso acontecer na minha vida, mas eu não tenho como pagar uma faculdade. E eu lembro que na época eu prestei o vestibular e eu fiz o vestibular na faculdade federal ali que ficava no campus de Araquari. E o dia que eu fui fazer essa prova, eu passei uma tribulação muito grande para chegar até lá. Foi um dia bem difícil. Eu tava com uma dor de cabeça muito forte. E a prova valia uma porcentagem, mas a redação tinha uma porcentagem muito alta. E aquele dia eu não estava com cabeça para escrever texto nenhum. E a gente tinha um rascunho para fazer o texto. E eu
conversando com Jesus lá, eu disse assim, Senhor, eu não tenho cabeça para escrever e depois ter que passar isso aqui a limpo. Até porque as horas já estavam avançando. E eu lembro que eu peguei aquela folha de redação e ali curvei a minha cabeça e pedi para o Espírito Santo de Deus me direcionar, né? É isso que eu quero dizer para essa juventude nessa hora. O Espírito Santo de Deus, ele nos direciona quando nós convidamos, né, o amigo Espírito Santo para ser o nosso melhor amigo. Ele nos direciona, ele nos capacita e ele nos orienta. E ali eu lembro que eu peguei aquela redação e eu comecei direto na folha. E eu fui escrevendo, e eu fui escrevendo. E eu lembro que assim foi tão tremendo que Deus não me deixou errar nada. Eu não rasurei nada, não aconteceu nada de errado. E depois de 10 dias, o meu telefone mais uma vez tocou. E eu recebi a notícia que eu tinha passado e que eu podia começar no outro ano fazer a minha faculdade. E mais uma vez, assim, o nome do Senhor, ele foi glorificado. E ali, realmente, eu comecei a entender, assim, que existia uma promessa de Deus sobre a minha vida, que era uma promessa de exaltação, né? Porque as pessoas que me conheciam, talvez ali naquele momento, me conheciam por um momento. Mas Deus, ele é diferente. Ele conhece a nossa história. Então, ele sabe o que eu, o Elson, tive que passar para chegar até aqui, estar aqui nessa noite. Ele sabe que você, Adriano, teve que enfrentar para chegar até aqui. O mais interessante é que a gente está acompanhando aqui, mandar um abraço, uma paz do Senhor, para o pessoal de Joinville, que está aqui conosco, participando desse podcast, que nem a irmã Iraci Miranda, só vive o propósito quem passa o processo. Verdade. Mãe Iracema Né? lá de São Francisco do Eu Sul. achei muito interessante, porque eu olhei aqui, eu já li, né, e falou tudo que você passou, né? Você teve que passar ali né, o propósito, né, para você, né, viver o que você está vivendo hoje em dia. Que são processos novos para a tua vida, né? Ciclos novos para a tua vida. E o mais interessante que nós vemos que você passou diante do curso técnico, diante da faculdade, e como que você fez diante desse ramo para continuar no caminho, para você continuar na presença de Deus? Porque É, hoje nós vemos que você congrega na Assembleia de Deus, você é diácono da obra do Senhor, Deus está te levantando, né? Nós vemos, né, o agir de Deus através da tua vida. Você congrega no setor 16 Floresta, com o pastor Eli Borges. Eli Borges, né, um homem de Deus também, né? Já fui lá, já fiz uma visita, uma benção né? Uma benção de Deus lá. Então fale para nós, por causa de nós sabemos que temos uma juventude hoje em dia, né? Entende que estão passando pelo técnico, alguns já estão entrando já na faculdade, entende? Para que eles venham, né, ter uma visão, para que tu venha, né, abrir o entendimento deles, para que eles possam ser abençoados através, né, daquilo que você já passou e você pode pregar hoje em dia. Olha, eu acho, assim, quando eu entrei na faculdade, eu ainda era eu ainda era um jovem muito imaturo, né, diante de tantas coisas. E eu lembro que chegou uma fase que eu tava levando as coisas muito na brincadeira, né? E aí foi onde existiu um momento que Deus cumpriu mais uma das promessas dele na minha vida, né? Que foi a promessa de construir uma família, né? Uhum. Existia muito esse decreto, digamos assim, sobre a minha vida de que eu não iria construir uma família, né? Até que eu conheci a minha esposa, que também está nos assistindo aí, que ela já mandou um Não. oizinho aqui que está nos assistindo, né? Então quero já aproveitar aqui e dizer para ela que ela é uma bênção na minha vida, que eu amo ela, que eu tenho muito orgulho dela, que foi a partir do momento que ela entrou na minha vida que eu tomei um senso de responsabilidade. Né? E aí, por isso que eu acho muito importante o jovem que tem o propósito de construir e constituir uma família. Porque nós não fomos feitos para andar sozinhos, né? Nós somos feitos para estarmos juntos, né? O homem, não é bom que o homem viva só, né? Então é bom que, por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, né, preparou o quê? Para Adão, quando viu que tinha todo o paraíso, Deus preparou o quê? Para ele uma adjuntora que estivesse junto com ele. Então foi nesse momento assim que eu amadureci, porque eu estava levando depois da faculdade só na brincadeira, né? Uma pessoa que até então não trabalhava, começou a trabalhar,
né? Isso em 2012. Aí nunca tinha dinheiro para comprar uma bala, dependia da mãe para tudo. Começa a trabalhar, começa a ver dinheiro, né? Que nem era tanto, mas começa a ver dinheiro. E aí eu comecei a não ir para faculdade, comecei a desvalorizar o que Deus tinha colocado na minha mão. E aí Deus colocou, né, a minha esposa no meu caminho que puxou a rédea, né? Puxou a rédea e falou: "Não, tu tem que estudar. Tu tem que correr atrás, tu tem que terminar essa faculdade, porque senão tu não vai ter oportunidades na tua vida", né? Então foi nesse momento que eu amadureci. Mas em termos de ministério, eu vou contar algo aqui para vocês. Como eu já tinha falado, né? O Adriano sabe, porque o Adriano foi meu vizinho, né? Então, assim, é, eu tinha um radinho que eu ganhei do meu tio, que eu cantava na igreja, tá, gente? Eu cantava na igreja da época, não sei se alguém aqui vai lembrar da fita, que a gente pegava a fita com o Muitos anos. dedo, que a gente pegava a fita com o dedo e voltava para colocar lá na igreja o playback certinho para cantar. Eu sou dessa época, né? Então, assim, eu fiquei muitos anos na igreja envolvido na área do louvor. Muitos anos mesmo. Regi corais, né? De setores, regi na sede da Assembleia de Deus também, jovens, adolescentes. Então, sempre fui muito envolvido na área do louvor. Só que Deus sempre dizia comigo que Deus tinha um projeto comigo na palavra de Deus. Só que eu não me via e eu não aceitava esse projeto. E hoje eu vou dizer para vocês o porquê que eu não aceitava esse projeto de Deus sobre a minha vida, de ser um ministro da palavra. Porque eu sabia que tinha que ler a Bíblia e eu sabia que tinha que pagar um preço muito grande em oração. E eu não queria isso. E aí, por que cantar para mim era fácil? Porque eu tinha essa habilidade, né? E às vezes, quando a gente tem a habilidade, se não tem a oração, não tem a unção. E aí é só mais um no meio da multidão fazendo. Então, né, hoje eu já fujo muito de louvar, não tenho mais esse ministério, hoje estou só na pregação. Mas chegou uma época nesse ministério do louvor em que o meu coração começou a se tornar um coração crítico, né? Por quê? Porque as pessoas vinham e diziam assim para mim: "Olha, ninguém canta como você na igreja. Porque quando você canta, o negócio acontece. Ninguém sabe dirigir um grupo de louvor tão bem como você." E ali o orgulho começou a tomar conta do meu coração. Começou a tomar conta do meu coração e eu comecei a achar que tudo que era feito acontecia por meu intermédio. Quando que na verdade a gente não faz nada sem a presença de Deus. E aí Deus começou a falar comigo que meu ministério ia mudar. Só que eu não aceitava. E aí um dia, de madrugada, isso eu conto muito quando eu vou pregar, né? Eu gosto muito de contar, principalmente quando eu vou pregar em congresso de jovem, gosto muito de falar isso. Eu morava no terreno da minha mãe, né, numa meia aguinha, e aí um dia de madrugada, eu vi que a minha esposa se batia de um lado para o outro. E aí ela acordou de madrugada. Eu digo assim que eu já estava num processo de rebeldia com Deus. E aí ela pegou e colocou a mão na minha cabeça. E ela orou e ela fez a seguinte oração: em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia. Foi forte a oração. Todo espírito de rebeldia que não quer fazer com que o coração dele aceite esse ministério, que caia por terra. E ela disse assim, ó: "E tu vai pregar a palavra de Deus?" E eu falei para ela de madrugada, isso era 1h30 da manhã. Eu disse assim: "Tu estás louca, eu não vou pregar a palavra." Passou-se 6 dias. Eu estava em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. Meu Deus. Que oração poderosa. Foi muito forte. E ali, nessa oração em diante, Deus começou a ministrar algo no meu coração. Que nós temos o maior poder de sermos profetas dentro da nossa própria casa. Não existia possibilidade, não existia convite, não tinha nada preparado. Mas passou-se 6 dias, eu estava em cima do altar ministrando a palavra de Deus. E estava sendo rompido uma barreira que queria impedir um início de uma grande promessa, sabe? E ali, a partir de uma palavra que foi liberada dentro da nossa casa, Deus, ele, né, começou a abrir a porta, né? Preguei pela primeira vez na congregação onde eu congreguei por 21 anos.
né? 21 anos. 21 anos, né? Meu pai ajudou a socar o barro da nossa congregação lá, onde eu congregava, né? Então, assim, um povo muito amado, uma igreja que eu tenho muito respeito, vou sempre respeitar, porque foi ali, né, na congregação do Tahiti que eu comecei realmente a A ter, viver. a ter essas experiências, assim, com Deus, né? Experiências lindas. É muita coisa, né, para falar, assim, experiências extraordinárias Sim. no mundo espiritual. Né? Tremendo, tremendo seu testemunho, tremendo, nós vemos o que Deus vem fazendo na tua vida, através também do ato, da posicionamento que você tomou diante de Deus. Nós sabemos que não é do dia para a noite, né? Nós sabemos que é um tempo, né? Nesse processo que você estava passando aí para você poder viver o propósito de Deus na tua vida, né? E algo assim, né? Extraordinário que eu observo hoje em dia e vejo, né? Que por onde você passa ou por onde você está indo, as pessoas, elas veem pelo teu testemunho, né? Elas veem, elas têm um respeito, né? Da forma que Deus trabalha através da tua vida. E como que você lidar, né? Com esse pessoal, com esse público? Porque eu vejo que o povo tem um carinho muito grande, né? Muito grande pelo ministério de Deus na tua vida. Administrar, né, o carinho do povo é algo muito bom, você se sentir amado pelas pessoas que estão à tua volta, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar com que isso roube a glória de Deus, Sim. né? Até assim, no início, quando eu comecei a ministrar as primeiras vezes, eu não queria. Mas Deus ali abriu a porta para mostrar que tinha esse chamado. Eu lembro que no ano de 2019, é, eu, em setembro ali mais ou menos, eu comecei a receber, assim, alguns convites com frequências para começar a ministrar. E ali foi as coisas acontecendo, e aí entrou o ano de 2020, logo veio a pandemia, né, que foi onde as portas da igreja se fecharam. E aqueles 45 dias que a igreja ficou fechada, foi os 45 dias onde eu tive uma experiência muito grande com Deus. Por quê? Porque daí eu já tinha entendido esse chamado. E aí o inimigo começou a lançar setas, né, na minha mente. Porque todo mundo que tem um chamado tem que ter ciência disso. Você vai enfrentar uma guerra espiritual travada. O inimigo quer que você desista do que Deus tem para a tua vida. E ali eu escutava aquelas vozes negativas que vinham e diziam ao meu coração: teu ministério mal começou e já vai parar, porque as portas da igreja se fecharam. E assim foi. E assim foi. E eu lembro que eu disse assim: se Deus realmente tem uma chamada comigo, eu preciso ver isso acontecer. Uhum. E aí o governador decretou na segunda-feira que as portas da igreja se abririam. Na terça-feira de manhã eu fui trabalhar no emprego que eu trabalhava antes de estar hoje, né, na escola. E eu lembro que meu telefone tocou e eu fui atender. E uma pessoa disse assim: irmão, eu sou daqui da cidade de São Francisco do Sul. Amanhã vai ter um culto na nossa igreja. Você pode pregar? Falei: amém, eu posso pregar. Quem passou o seu número? Olha, eu nem sei quem passou, nem lembro. Isso era 10 horas da manhã. 11 horas, uma pessoa me liga e pergunta se você pode pregar na quinta-feira. Falei: eu posso. Meio-dia, meu telefone toca de novo. Você pode pregar na sexta-feira? Meu Deus, que tremendo. 3 horas da tarde, o telefone tocou de novo. Você pode pregar no sábado na minha congregação? Você pode pregar no domingo? E ali foi. E eu falei assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? E eu não entendia. E eu perguntava assim para Deus: Senhor, mas quem é que está passando o meu número para essas pessoas? Porque ninguém se lembrava de onde o meu número de telefone veio. E aí o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu ouvido. Eu ouvi a voz de Deus falar comigo e dizer: olha, quando eu tenho uma chamada e é chegado o tempo de essa chamada ser vivida, eu não preciso de ninguém para levar o nome. Eu mesmo se encarrego de levar. Meu Deus, E que aí Deus tremendo, disse que para mim: maravilhoso. não fui eu que falei com o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé a ungir Davi, que estava no campo, que não tinha nem credibilidade no meio da sua família, pois o mesmo eu estou fazendo na sua vida. E eu lembro que o mês de junho de 2020, né, eu até às vezes eu falo com a minha esposa e eu dou risada.
Ó, eu tava quase alugando um hotel já em São Francisco do Sul, De tanto que porque eu tava. preguei 24 dias naquela Meu cidade, Deus. né? Eu não tô falando isso pro meu nome ser Uhum. glorificado, mas para dizer assim, que quando Deus tem uma chamada, as coisas elas vão acontecendo de forma natural, né? Então hoje eu sei que isso é uma partícula daquilo que Deus ainda tem, mas tudo que Deus já está fazendo, que ele tem feito, que ele ainda vai fazer, é só motivos para glorificar o nome santo do Senhor, né? As experiências que Deus tem nos levado a viver. É como eu sempre digo, eu olho para o ministério de Jesus e eu aprendo que Jesus era alguém que ele não queria plateia, né? Ele não queria público, mas ele queria exercer o que o Pai havia lhe ordenado para ele fazer na terra, né? Então, assim, eu tenho muitos testemunhos realmente fortes, né? Já teve congregações, é, de pessoas realmente jogarem obras de macumbaria, câncer para fora, de vomitarem bolas de sangue, de serem libertas e Deus agir, né? Hoje eu tô expondo isso aqui, né, para quem está aí assistindo, mas são coisas assim que eu gosto de deixar reservado, porque como eu sempre falo, a glória é pro nome do Senhor, né? Mas Deus ele tem feito assim coisas muito grandes, né, através por intermédio das nossas vidas, né? Então que em tudo o nome do Senhor assim ele venha a ser glorificado, né? É para você que é jovem, para você que é adulto, não importa a tua idade, que você tem um chamado na tua vida, é assim que Deus vai fazer. As coisas elas vão começar a acontecer de uma forma natural. Quando você menos esperar, você vai ver que você vai estar vivendo o chamado de Deus na sua vida. Que legal. Deu glórias a Deus. Vozes da fé, né? Vozes da Para fé. quem tem fé, né? Para quem crê, né? Diz que sem fé é impossível Possível agradar agradar a a Deus. Deus, né? Diz que nós temos que exercer a nossa fé, né? Para que as boas obras do Senhor venham se concretizar na nossa vida. Exatamente. Então fico, né, com grande alegria. Isso edifica a minha alma, edifica quem está vendo aqui na Vozes da Fé. É um lugar onde o jornal Folha do Estado de Santa Catarina cedeu para que nós tivéssemos a oportunidade de levar um evangelho para a juventude, não só para a juventude, mas para todos que estão habitando debaixo do reino dos céus. E a Vozes da Fé, nós estamos aqui para que você venha, sabe, passar essa mensagem, esses testemunhos. Para quê? Para que pessoas venham ser edificadas. Porque tem pessoas que estão nos vendo agora nesse momento e eles estão comentando aqui. Eles estão comentando, talvez, de uma palavra de motivação, ou talvez de um testemunho teu que você venceu em Cristo, um testemunho de superação, que talvez para alguém que estava lá no fundo do poço e hoje em dia está, né, em lugar de destaque, né? Não que, né, destaque dentro do homem, mas num lugar de destaque, de alegria diante do Senhor. Então, eu vejo, né, os comentários, né, do pessoal, do público assembleano, não somente assembleano, mas de vários ministérios que aqui se encontram com nós, que eles têm um carinho pelo teu ministério. Então, estamos aqui no Folha do Estado de Santa Catarina, estamos aqui diante Vozes da Fé, e em nome, né, do jornal, em nome do nosso programa, nós deixemos um abraço maravilhoso para todos esses que estão nos acompanhando agora, que é um público que, se eles estão acompanhando aquilo que você está falando aqui, é porque muitos deles já receberam um milagre, já receberam uma cura. Então, eu acredito que diante desse cenário que nós estamos vivendo, diante desse dia de hoje, isto causa um grande resultado através da palavra de Deus, Com certeza. através do testemunho, através do louvor, aonde que muitas das vezes eu penso, né, que aonde as minhas mãos não chega, a oração chega, claro, né? Nós sabemos, né, que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Mas no cenário de hoje, você acha que as redes sociais, a mídia, ela é um modo bom para poder aplicar um evangelismo ou talvez até aplicar uma palavra profética de cura? Você que, né, tem vivenciado com os teus olhos e já tem um grande período de ministério na presença de Cristo. Eu acho que assim não tem mais para onde a gente fugir, né? As redes sociais é um meio que está aí. E a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, usam as redes sociais para o mal.
Uhum. né? Mas eu acho assim que ainda tem muito cristão que tá perdendo tempo, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Em 2017, quando eu congregava no Tahiti, a gente teve um casal de pastores que investiram muito nas redes sociais. E eu lembro que na época, até eu, por não estar acostumado com isso, achei isso meio estranho. Mas eu via muitas pessoas criticando, né? Dizendo, nossa, estão trazendo coisas do demônio para dentro da igreja. É verdade, pessoas que são religiosas, né? Pessoas que não entendem que hoje o Senhor nos deu essa ferramenta como uma forma de alcançar vidas, né? Eu mesmo, eu tinha muita vergonha de postar qualquer coisa na internet, porque eu tinha muito esse sentimento de achar que eu estaria me exaltando. Até que um dia eu falei assim para Deus, se realmente tu tem um propósito comigo de alcançar vidas através das redes sociais, eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu não quero que tu levante profeta para falar comigo. Eu quero, né, ouvir a tua voz, eu quero que tu fale comigo. E Deus falou para mim: tu estás perdendo tempo. Vidas já podiam estar sendo alcançadas enquanto tu estás aí com esse espírito de covardia de não levar a minha palavra através das redes sociais. E aí, até, né, para quem for me procurar lá no Instagram, vai ver que tem um vídeo que eu posto a partir do momento Isso. que eu decidi começar a postar esses vídeos nas redes sociais, né? E muitas vidas são alcançadas, né? Eu tenho até um testemunho que eu lembro que eu acho que foi a primeira ou a segunda vez que eu fui fazer uma live, né, no Facebook, se eu não me engano, na época. Eu jamais esperei aquilo. Deu, acho que umas 3.000 pessoas naquela Meu, que live. tremendo. Eu não tinha nem 3.000 amigos no Facebook. Sim, quero fazer uma pergunta, mas quantos seguidores, qual que é o teu Instagram, é, qual que é a tua página do YouTube, para nós deixar, né, ela aqui presente aqui para que as pessoas possam, né, te seguir, te encontrar por ali, porque você sempre está trazendo uma palavra de fé, uma palavra de exortação ali. Depois, quando você terminar o seu pensamento, a sua aplicação, pode deixar, né, para o público para que eles venham, né, te encontrar, porque muitas pessoas estão nos vendo agora e não nos conhecem, né, e para que eles venham, né, ter uma pessoa que eles possam seguir para que possa vir trazer uma palavra de fé, uma palavra do caminho. O caminho é a igreja, né? Nós sabemos, né? Para que venha edificar a vida deles. Sim, diariamente eu sempre deixo, né, uma palavra de Deus lá para os nossos corações. E para quem quiser me seguir é só procurar lá, né? O Elson com U, é bem fácil. Sim. Já vai me encontrar tanto no Facebook. O YouTube também é a mesma coisa, digitar lá o Elson, você já vai encontrar. E o Instagram também é o Elson Oficial, porque tinha um outro Instagram que ele teve um problema, mas é só vocês olharem lá nas publicações recentes lá que vocês vão nos encontrar. Eu estou sempre lá trazendo uma palavra de Deus ali para os nossos corações, né? Então nos acompanhe ali, porque a gente tem bastante testemunho também das redes sociais, né? E uma das lives que eu fiz, uma pessoa lá da Espanha, né, foi alcançada ace- Tremendo, olha aham, só. aceitou a Jesus, né, e recebeu uma cura. E o interessante, o que me chama a atenção é que eu não sabia que tinha uma pessoa da Espanha ali vendo a live naquele momento, né? Mas eu profetizava naquela tarde que era a tarde que Deus estava gerando cura, né? E não era somente cura no corpo físico, mas era cura na alma, no espírito, na mente, nas emoções, nos sentimentos. E depois aquela pessoa testemunhou ali. Nessa tarde eu fui curada de uma enfermidade. Enquanto a palavra estava sendo liberada, eu tomei posse dessa palavra e eu senti o Espírito Santo de Deus entrar dentro da minha casa e eu fui curada, né? Então, assim, a gente vê que isso aqui é para ser uma bênção na nossa vida, né? Que É bom. para ser uma bênção. Então, gente, você que tá aí perdendo tempo, né? Achando que as redes sociais é só para você ficar ali olhando vídeos e às vezes só cuidando da vida dos outros, né? Poste uma palavra de Deus lá. Às vezes tem alguém que você menos espera. Eu trabalho numa escola e sempre quando eu chego lá, os professores, às vezes, eles vêm, eles comentam comigo. Hoje de manhã eu vi tua palavra, né? Era uma palavra que eu estava precisando ouvir, uma palavra que Deus te usou para falar comigo. Então é assim, ó. Às vezes não é momentaneamente, é isso que nós temos que ter em mente. Não é sempre que vai ser visível o que Deus está operando por intermédio da nossa vida. Mas uma coisa é certa, uma semente está sendo plantada, e onde uma semente é plantada,
vai ter sempre uma colheita de grandes frutos que vão ser gerados. Meu, que tremendo, porque as redes sociais, ela não tem distância para alcançar, né? Um vídeo, né, ele pode, como ele pode estar aqui no momento, ele pode estar lá do outro lado da Europa, do país, né? Então nós vemos a importância da rede social hoje em dia, né? Nós vemos uma importância grande. E do mesmo sentido agora, mudando, porque nós estamos conversando aqui no podcast Folha do Estado, eu de Santa Catarina, eu quero te abrir um momento para que você venha trazer uma saudação, uma palavra de Deus nesse, né, nesse tempo, para mim poder, né, porque nós já estamos dando nosso tempo de, né, mas eu quero que você passe hoje em dia uma palavra voltada para esse público hoje em dia que está, né, nos vendo, que é um público jovem, né, que é um público hoje em dia que é os irmãos de fé também que nos acompanha, para que eles venham ter o que? Fé, para que eles venham, né, ter uma visão sobre que está no caminho, né, seguir o caminho. Então, eu quero te deixar à disposição para que você venha ter um tempo para você agora pregar, falar algo da parte do Senhor. Falou lindo, testemunhos não, que Deus não falou, porque Deus vem falando tremendo desde o começo, mas agora você vai ter uma liberdade. Eu vou ficar aqui escutando, né, intercedendo pela tua vida e deixando, se você quiser cantar um louvor, ou você quiser, né, também, porque o louvor hoje em dia fala, né, Deus habita no meio dos louvores, né, fica, né, ao critério daquilo que Deus colocar no teu coração. Também depois, no final aqui, nós vamos estar orando no final dessa, né, no final desse podcast, pelos inclusive, que estão aqui. E se alguém tem um pedido de oração e quer fazer esse pedido de oração, deixe escrito aqui para nós, que nós estamos acompanhando todos os comentários presentes também. Né, que nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, e da mesma forma que o Elson acreditou na cura dele, eu acreditei na minha cura divina, nós também acreditemos na sua cura, nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer, porque a oração, ela tem grande resultado quando nós oremos. Então, você que está aí presente, deixe seu pedido de clamor, de intercessão, porque nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas. E Elson? Gente, eu vou deixar uma palavra aqui para vocês, tá? Tá lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Por muitas vezes eu já ministrei essa palavra aqui, mas eu vou ser bem sucinto aqui, bem rápido. Essa palavra, ela diz assim, ó. Ao que lhes Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Quando a gente olha para o contexto dessa palavra, a Bíblia vai falar justamente aqui a respeito de um jovem, né? Este jovem, ele vai ao encontro de Jesus por intermédio do seu pai, né? A Bíblia vai dizer que o seu pai já estava cansado de ver o seu filho passando uma mesma situação. Porque a Bíblia vai dizer que uma legião de demônios, espíritos malignos, se apoderavam desse rapaz. E tudo que o seu pai podia fazer para tentar libertar ele daqueles espíritos, o pai havia feito. A Bíblia, se nós formos ler o texto, vai dizer que às vezes o pai lançava ele no fogo, às vezes lançava ele na água, e não tinha nada que conseguia resolver o problema daquele filho. E o que me chama a atenção aqui é a persistência desse pai em não aceitar uma história de derrota para o seu filho. E é isso que nós temos que entender para a nossa vida. Nós não podemos aceitar ciclos de derrota sobre a nossa vida. Você jovem, você que está me ouvindo nesse momento, Deus, ele não te chamou para viver ciclos de repetição de derrota. Mas Deus, ele te chamou para viver uma história extraordinária. Deus, ele te escolheu para viver algo muito grande. Talvez hoje você está passando coisas na tua vida que tem sido ciclo de repetição com teu pai, com a tua mãe, com os teus avós, e você tem aceitado isso sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer, quem sabe você está como esse pai, que procurou todos os recursos para trazer uma libertação para o seu filho e não conseguiu. Mas quando ele vai se deparar agora com Jesus, Jesus era uma fonte inesgotável de milagre.
Não existia impossível e nunca vai existir nenhum impossível que o nosso Deus não possa fazer. Isso a gente vai ver pela própria palavra de Deus. Lucas 1, 36, 37 vai dizer: haveria alguma coisa difícil ou impossível que ele não possa fazer? Não, porque para Deus nada é impossível, né? Mas o segredo está em nós se posicionarmos. Tem pessoas que não se posicionam. Tem pessoas que ficam aceitando decretos e sentenças da terra e não tomam posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Mas Deus está te convidando nessa noite a isso, a não aceitar nenhuma palavra da terra sobre a tua vida, mas aceitar o que o céu tem para você, porque o que o céu tem para nossa vida é coisa grande. E quando aquele pai chega diante de Jesus, ele já estava no seu limite. Ele já não aguentava mais ver o filho dele sofrer daquela maneira. Mas aí Jesus olha para ele e diz assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, né? Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então não adianta simplesmente eu acreditar que Deus pode transformar a tua vida, pode fazer uma transformação na tua casa, pode fazer algo grande, se você não acredita nessa palavra. Deus está te convidando nessa noite a você exercer o poder da fé e abrir a tua boca para proferir que Deus vai transformar, que Deus vai fazer, que o teu futuro vai ser uma bênção, que a tua história vai ser transformada, que o que Deus tem para ti é algo grande. É isso que nós precisamos entender, né? E Deus nessa noite está dizendo para você, se tu podes crer, tudo vai ser possível àquele que crê. Porque a partir daquele momento que aquele pai creu, aí Jesus conseguiu intervir na história e gerar libertação, né? Porque aquele jovem, ele foi liberto. Jesus disse: espírito imundo que está sobre ele, eu te ordeno que tu saias dele e não entre mais. E naquela mesma hora, aquele jovem foi liberto. Jesus tomou ele pela mão. E quando Jesus tomou ele pela mão, ele se levantou e continuou seguindo o seu caminho, né? Teve uma história de salvação. Nossa, que tremendo, né? Uma palavra eficaz, né? E nós estamos aqui, né, com o diácono Elson. Eu também, né, eu vejo que Deus, ele fala de formas tremenda através da forma que ele te usa na palavra de Deus, né? Trazendo uma palavra que agora é de superação, para a pessoa não desistir, para a pessoa ela não parar, né? Porque quem não Deus mesmo, ele não se alegra diante daqueles que desistem, né? Deus disse e se alegra diante daqueles que perseveram até o fim, né? Você tem perseverado, né? E nós hoje eu, Adriano, né, tenho visto aí o agir de Deus através da tua vida. Mas eu sempre, Deus falava comigo quando cantava um refrãozinho do Sobrevivi. Se você puder aqui, nós temos aí mais 5 minutinhos, né? Daí eu deixar os abraços para nossos irmãos ali, mas só o refrão só para edificar a nossa fé aqui, Sobrevivi. Vamos lá, então, cantar um pedacinho desse refrão aí, né? Embora eu queira fugir um pouco aí de cantar, porque a gente fala demais, né? Mas então tá bom, eu vou, né, cantar esse louvor e que ele seja um louvor profético, né, para tua vida, para tua casa, para tua família. E ele diz assim, ó: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, amém, glória a Amém? Deus. Isaías, né, 43:13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? Diácono Elson, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha do Estado, Santa Catarina, aqui no Vozes de Fé. As portas vão sempre estar abertas para você vir aqui. Fiquei muito contente por você ter aceitado esse convite, que nós cremos, né, que não vai ser um só, que eu vou te convidar para você vir mais vezes aqui Amém. e que Deus venha continuar te abençoando grandemente, né?
que eu creio que as promessas de Deus estão apenas se iniciando na sua vida, né? Eu acredito ainda que lugares maiores Deus vai te levar, Amém, tá eu tomo bom? posse, em nome de Jesus. Eu E- também, né, agradeço pela oportunidade, né? Creio que isso também faz parte de cumprimentos de promessas de Deus sobre a nossa vida e agradeço aí por você ter sido Tá esse bom, canal de bênção, tá né, para bom. nós estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui, né, terminando Vozes da Fé, né? Você que sentir no teu coração e quiser abençoar esta obra, para que esta obra continue indo à frente, né? Vou deixar aqui o número, né, do Pix para você estar abençoando essa obra, para que essa obra venha aí adiante, né? 47991550094. Aquele que sentir no coração e quiser ofertar, oferte para que essa obra aqui possa continuar e nós possamos alcançar muitas almas através da tua bênção diante desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, Vozes da Fé. Que Deus te abençoe grandemente por você estar aqui conosco. Que Deus venha contemplar na vida de cada um que está aqui, né, grandes bênçãos. Eu vou orar, vou abençoar a tua vida Glória a e que Deus venha Deus. cobrir vocês com as mais ricas bênçãos. Muito obrigado pela participação, o irmão Amém. Elson. As portas estão abertas. Vou estar orando pelo público, Amém. pelos aqueles que estão aqui, pela tua vida também. Amém. E você sempre é bem-vindo aqui, tá bom? Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, neste Jesus, momento, maravilhoso. eu venho, Senhor, pedir a Ti, Pai, para que a o glória Senhor de venha Deus, Senhor, de novo abençoar, neste lugar, Pai. abençoar este ambiente, Vai, Pai, o Senhor, Folha do neste Estado em ambiente. Santa Catarina. Que o Senhor venha Em abençoar nome Vozes de da Jesus, Fé, para a Senhor, em glória, nome de Jesus, Pai. Que aqui venha ser Senhor, uma possa porta, Pai, crescer, não possa para a prosperar, glória possa fazer do nosso coisas nome, mas que grandes venha e a ser lindas para a glória do acontecer. nome do Senhor, Pai. Em Alcança nome de aqueles, ó Pai Jesus. Celestial, que estão, Senhor, também assistindo, e aqueles, ó Pai, que também, meu Pai Celestial, que estão neste Glória a momento Deus. pedindo algo diante da Tua presença. Alcança, cura e transforma, Pai. Vitória, No Pai, em Teu nome de nome Jesus, amado, Pai. Senhor, é que eu te peço, no nome de Jesus, Pai, abençoa, cobre, meu Pai Celestial, aqueles, ó Cada Pai um com soberano, teu sangue, ah, que é Senhor, que estão poder do teu intercedendo pelas nossas vidas neste momento. Alcança, meu Pai Celestial, este Brasil com a Tua graça. Alcança, Senhor, Santa Catarina com a Tua graça. Alcança esse município, Pai, que dá, Senhor, que é Itapema, Joinville, Pai. Abraça os municípios, Senhor, com Teu poder, Pai. Alcançando essa juventude, ó Pai, para que nós viemos ver as Tuas obras, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, no nome de Jesus, meu Pai. Alcança, meu Senhor, porque nós cremos, ó Pai Celestial, que o podcast, ó Pai, Vozes da Fé, Senhor, já está fazendo efeito no mundo espiritual de cada vida que aqui está conosco, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que todos venham ser abençoados, em nome de Jesus. Se alguém também tiver desejo de quiser anunciar aqui, colocar o seu banner aqui, entre em contato também, né, pelo WhatsApp 47 9966 2945. Depois nós vamos deixar embaixo ali, da live ali, o número ali para você estar entrando em contato. Aquele que quiser expor o teu banner aqui no Voz da Fé, entre em contato. Boa noite para todos e um grande abraço do Folha do Estado de Santa Catarina e do Voz da Fé. Que Deus vos abençoe.